Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes quando a gente não entende algo, a gente diz para outra pessoa: eu não entendi o que você falou. Com os discípulos de Jesus aconteceu a mesma coisa. Por mais que Jesus lhes mostrasse o plano de Deus, eles não entendiam. Quando Jesus diz: prestai bem atenção às palavras que vou dizer, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, compreendam, coloque isso na sua cabeça, abra o teu coração para que essas palavras fiquem gravadas. Mas eles não entendiam. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que depois Jesus contava as parábolas e depois eles diziam: ô mestre, explica-nos a parábola. Faltava uma compreensão. Então, meus irmãos e irmãs, quando Jesus, ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, precisamos entender que Jesus estava dizendo que para chegarmos ao céu, precisamos primeiramente abraçar a nossa cruz de cada dia, caminhar com essa cruz, para que essa cruz depois seja sinal de ressurreição em nossa vida. De nada vai adiantar a gente participar das coisas de Deus se a gente não compreende o que nós estamos fazendo. A gente não pode ir no oba-oba. Tem muito católico que vai no oba-oba. E nós não podemos ter uma fé do oba-oba. Nós temos que ter uma fé alicerçada em Deus. Porque senão, minha gente, conforme o vento bate, a gente vai para lá. É igual aquelas odaliscas, né? Fica dançando assim, ó, né? E vai para lá, e vai para cá, e fica rebolando. A gente não pode ficar rebolando na fé. Nós temos que ter a firmeza. Por que eu digo isso, meus irmãos e irmãs? Que hoje nós vivemos num mundo das facilidades. É tudo fácil hoje no nosso meio. Mas as coisas de Deus, elas não mudam. Nós precisamos passar pela porta estreita dia a dia. Nós precisamos fazer renúncias. Nós precisamos ter uma vida íntima com Deus, porque senão a gente não vai compreender o que o Senhor tem para nós. Estão percebendo isso? Ou quer que o padre desenhe para ficar mais fácil? Então nós precisamos compreender que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Por isso, quando nós terminamos de proclamar o Evangelho, nós dizemos: palavra da salvação. É palavra que salva, é palavra que liberta. Portanto, como o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos ser escravos, meus irmãos e irmãs, do modismo. Não podemos ser escravos do pecado. Não podemos ser escravos das facilidades que o mundo hoje nos oferece. Aí eu sempre pergunto: quem quer ganhar o céu? Levante a mão direita e diga: eu quero ganhar o céu. Pensa num povo animado para ganhar o céu às 7h15 da manhã. Você quer ganhar o céu?
Pode ser agora? Olha, você sorria, você está sendo filmado. Ganhar o céu, minha gente, nós precisamos sonhar com o paraíso. A gente precisa sonhar com o céu, porque é para lá que nós somos direcionados. A nossa caminhada cristã neste mundo, ela tem um objetivo: chegar no paraíso, chegar no céu. Mas para isso é sangue, suor e lágrimas. Não é facilidade. Portanto, o Senhor hoje nos convida a isso. E olha que bonito, a primeira leitura que nós escutamos da profecia de Zacarias. Esses dias, a primeira leitura está falando da volta do povo de Deus do exílio para Jerusalém. Quando o povo chegou em Jerusalém, as suas casas estavam destruídas, o templo estava destruído. E aí, esses dias, o Senhor foi nos motivando e motivar o povo, dizer: olha, vocês construíram as suas casas, agora precisa reconstruir o templo. E aqui hoje, no livro da profecia de Zacarias, diz aqui: levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel, uma fita, para medir na mão. Aonde vais? Vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. E eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto ele vinha ao encontro, outro anjo lhe disse: corre a falar com esse moço, dizendo: a população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Ou seja, Jerusalém precisa ter as portas abertas, e não tem que ter muralhas. A muralha, como diz aqui, eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Ou seja, o Senhor é a nossa muralha. O Senhor caminha conosco. Portanto, não podemos criar muralhas entre nós e Deus. Porque se nós criarmos muralhas, como que a graça de Deus vai chegar até nós? Então é preciso derrubar as muralhas. A gente já sabe, o cerco de Jericó é isso, não é, minha gente? Quantas muralhas precisam ser derrubadas dentro de nós? Quantas muralhas nós vamos edificando, achando que nós somos o maior construtor do mundo? A muralha é Deus, Ele é a nossa fortaleza. Por isso o salmista diz: o Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Portanto, hoje, vamos pedir ao Senhor esta graça, que possamos compreender a sua palavra. O profeta Isaías, ele diz assim: a cada manhã o Senhor me desperta e me dá ouvidos de discípulo para que eu possa escutar a sua voz. No dia do nosso batismo, o ministro, o padre, faz o sinal da cruz sobre os nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos possam escutar a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, como nós somos surdos, o próprio Jesus diz: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Quantos católicos a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro? Não fica retida. Quando eu estudava para ser padre na teologia, o nosso professor de Sagrada Escritura, ele dizia assim: quando vocês escutarem a palavra de Deus, coloque a mão um dos lados dos ouvidos. Aí um espertinho da nossa turma levantou a mão e disse: por que, professor? Para que a palavra de Deus não corra o risco de sair do outro lado. Então, meu irmão, minha irmã, vocês entenderam, não é? Esse padre não precisa desenhar, não. A palavra de Deus precisa ser compreendida, precisa ser entendida. Se nós não entendemos, peçamos ao Espírito Santo esta compreensão. Portanto, vamos pedir isso ao Senhor no dia de hoje. Compreender que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, são palavras que curam, são palavras que libertam, mas não podemos brincar com isso. A palavra de Deus precisa nos levar a uma transformação interior. Uma transformação que significa a conversão diária.
Peçamos então esta graça. Você que veio aqui à Canção Nova, você que veio participar deste acampamento de São Miguel, não saia daqui como você chegou, mas faça essa experiência do amor de Deus. Você está aqui na casa, no santuário do Pai das Misericórdias. Deixe Deus tocar no seu coração. Deixe a Deus mostrar a sua verdade para o seu coração, para que você se torne um homem novo, uma mulher nova. Vamos pedir esta graça e que o Senhor nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.